Físios, sejam super bem-vindos a mais uma grande aula. Essa aula a gente vai continuar falando sobre alguns aspectos muito importantes em relação a conhecermos o nosso perfil do nosso paciente idoso. Eu estou falando sobre a fragilidade e também a síndrome da imobilidade. São dois conceitos que a gente viu e ouviu quando a gente fala sobre as síndromes geriátricas, e a gente precisa também entendê-las de maneira mais profunda para que a gente possa avaliá-las, preveni-las e propor a reabilitação assertiva para essas duas síndromes que, como vocês vão ver, acometem grande parte dos nossos pacientes. Vem comigo para mais uma grande aula, nosso curso Reabilitação Funcional em Idosos, indo além do exercício. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, com muito conteúdo, com muito conceito, de uma maneira fácil, prática, que você aplique no seu dia a dia, a partir do momento que você finalizar esse vídeo. A síndrome da fragilidade, de acordo então com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela é uma condição genética de origem neuroendócrina, então relacionado toda a questão da nossa produção de hormônios, que gera maior vulnerabilidade às doenças ou estresse agudo nos idosos. É caracterizada pela massa e força muscular reduzida e baixa energia para as atividades do dia a dia. Então, esse é um conceito teórico que a nossa sociedade, né, a SBGG, traz para nós, falando principalmente como ela é caracterizada. O idoso frágil, tudo ocorre, as consequências da fragilidade, que a gente vai ver logo logo, pelo fato de que esse idoso começa a perder função muscular, massa, força. Dessa forma, as capacidades vão reduzindo e as funções, a funcionalidade também. É um processo consecutivo, uma coisa vai acontecendo devido à outra. Quanto antes a gente, primeiramente, entender essa síndrome da fragilidade, saber frear esse processo, a gente evita aí, né, sarcopenia, perda de massa muscular, perda das funções do nosso paciente. Então, seguindo, esse é um estudo muito completo, ele é um guia e também de manejo, de identificação da fragilidade e manejo. Ele vai falar sobre a fragilidade física, né? Então, como os clínicos devem realizar isso na sua prática. Eles trazem que a fragilidade ela é prevalecente em todos os países, né? E lidera como a principal contribuidor que leva ao declínio funcional e até a mortalidade precoce dos nossos pacientes idosos. E eles definem essa fragilidade como um estado clínico em que há aumento da vulnerabilidade, assim como a gente falou no conceito anterior da SBGG, desenvolvendo, então, o aumento da dependência por parte desses pacientes quando expostos a um estressor. O que é um estressor? Aqui nesse gráfico a gente consegue visualizar de maneira muito fácil e muito clara. O idoso, ele é robusto, ele é forte, ele está bem, ele está preparado. Acontece um processo estressor, uma queda, muito comum, um processo de hospitalização por uma infecção pulmonar, uma pneumonia, um problema psicológico com a família, um problema financeiro, um estressor com esse paciente idoso. Naturalmente, o idoso tende, com a história natural da doença ou com os tratamentos realizados, ele vai se recuperar. Só que ele não vai retornar mais ao perfil que ele era. Ele não vai ser mais um idoso robusto, isso é muito difícil. Então, com o aumento do time aqui da idade, a capacidade funcional aqui no eixo Y, ela tende a diminuindo. Então, o recovery, mesmo com a recuperação, ele já vai se tornar um idoso pré-frágil. Dessa pré-fragilidade, a gente sabe que a vida é cheia de estresse, cheia de problemas motores, físicos, psicológicos, vão acontecendo. Então, a cada um desses estressores, embora tenha uma recuperação, o idoso vai diminuindo as suas capacidades funcionais. E aí, da pré-fragilidade para a fragilidade,
até a incapacidade e dependência, que aí se caracteriza a síndrome da fragilidade. O idoso já não tem as mesmas capacidades, a mesma força e massa muscular, vai depender de alguém, vai ter dependência para realizar as suas funções. Então, esse é um artigo bem completo, estarei disponibilizando para vocês, no qual ele fala sobre o manejo e a identificação, que a gente vai ver agora também, da fragilidade. Esse outro estudo, ele traz toda essa relação para o idoso se tornar frágil. Então, começa lá no envelhecimento, né? A gente falou toda a questão fisiológica do envelhecimento, um dos fatores, perda de peso, a sarcopenia, perda da massa muscular, da função, do trofismo, a diminuição do VO2, a capacidade cardiorrespiratória, e aí diminuição de força e capacidades, é uma sequência, é um ciclo, as coisas vão acontecendo e vão se somando ao nosso paciente idoso, levando dessa forma a déficit de equilíbrio, que vai levar uma velocidade da marcha, quedas, lesões, diminuição da mobilidade, até chegar ao ponto aqui maior da incapacidade de dependência. Então, são maneiras diferentes da gente conseguir explicar como que o idoso se torna frágil e, mais do que isso, quais desses pontos aqui, todos físicos, eu acredito que todos a gente consiga interferir, a gente consiga avaliar, a gente consiga intervir que a fragilidade se aumente, levando a uma síndrome da imobilidade, que é o que a gente vai ver também. Então, cabe nós, como fisioterapeutas, cabe a nós criarmos, identificarmos e reabilitarmos para que isso não aconteça. Vamos romper esse ciclo o quanto antes no processo inicial. Então, uma maneira da gente entender essa síndrome da fragilidade também é com a história clínica do nosso paciente. Fatores predisponentes, o idoso já tem uma idade avançada, a gente viu lá no contexto do envelhecimento, quanto mais idoso, mais a questão fisiológica, a senescência, tudo vai acontecendo, tende a aumentar a fragilidade. Prejuízos cognitivos, quedas, comorbidades, tudo isso são fatores predisponentes para a fragilidade. Não significa que vai acontecer, mas aumenta a chance. Os agravantes, recursos financeiros, baixo nível educacional, ausência da família, lembra que a gente falou sobre isso já também, suporte social, incapacidades. Então, isso pode agravar para que a fragilidade ocorra ainda mais rápido. Os sintomas, como que a gente consegue perceber essa fragilidade? Então, a perda de peso não intencional, fraqueza muscular, fadiga, inatividade e alimentação reduzida. A gente vai ver cada um deles porque eles são 5 critérios para que a gente possa diagnosticar a fragilidade, rastrear a fragilidade dos nossos pacientes. Temos alguns sinais, como a sarcopenia, osteopenia, baixo condicionamento, redução da velocidade da marcha, equilíbrio, desnutrição. Então, olha quanta coisa numa história clínica que a gente pode ouvir do nosso paciente e a gente pode estar já fazendo um diagnóstico, um prognóstico, entendendo esse paciente e as probabilidades dele desenvolver a síndrome da fragilidade ou ele já ter a síndrome da fragilidade. E desfechos adversos, então, né? Aumento da mortalidade, institucionalização, hospitalização, dependências, incapacidades, tudo isso vai acontecendo a partir da síndrome da fragilidade. Por isso que eu repito cada vez mais, a gente tem que identificar o quanto antes. O idoso que hospitaliza, ele já não vai ser o mesmo, tá? O aumento da mortalidade, então, toda a nossa luta para que o idoso viva mais e viva melhor vai se perder com esses desfechos adversos. Uma queda pode levar a uma fratura. As incapacidades vão reduzir a qualidade de vida do nosso paciente, vai fazer com que ele não viva tão bem mais, que é o nosso objetivo, que a gente luta tanto para isso. Então, a gente tem que ficar de olho na história dele. O paciente vai nos relatar, o paciente nos dá a resposta do que ele precisa e do que a gente está procurando e buscando. Os sintomas. Então, vamos lá. Foi o que eu falei para vocês.
ali anteriormente, a perda involuntária de peso, a fraqueza, a redução da velocidade da marcha e exaustão. Então, cada um deles leva a queda, hospitalização, institucionalização, declínio funcional e morte. Eu resumi o quadro para vocês, para que ele fique bem prático, fácil, para que vocês identifiquem os sintomas quando baterem o olho no paciente de vocês e vocês já estejam avisando. Ó, o senhor está com uma marcha mais lenta, a gente vai ter essa aula da avaliação da marcha. E isso leva a maior risco de quedas. Faz um TAG, por exemplo, um time ou test. Então, a gente já consegue identificar com testes de 10, 20 segundos, muito práticos e simples, cada um desses fatores, desses sintomas. Hospitalização, institucionalização, declínio funcional e até mesmo o óbito. Então, mais uma vez, a gente não pensa na doença do idoso, a gente pensa nas funções, na fragilidade, na imobilidade. É isso que vai levar o idoso a óbito. E é isso que a gente deve ficar de olho para que não aconteça. O tratamento. Então, os melhores estudos, eles trazem para nós que o tratamento se baseia em exercícios físicos, né, como uma das melhores opções, realizados por fisioterapeutas especializados em gerontologia. Então, é a nossa missão, físicos. Cabe a nós trabalharmos corretamente na prescrição do melhor exercício de força, para que ele ganhe massa muscular, para que ele não perca dessa forma equilíbrio, capacidades funcionais e a gente consiga minimizar a intercorrência. Eles enfatizam a importância do fisioterapeuta especializado em geronto. Só o físico especializado em geronto, ele vai saber avaliar da melhor forma a população dessa cresce muito, que tem crescido muito, que depende da gente. Isso é mais uma prova. A administração de suplementos alimentares. Então, mais uma vez, a relevância do nutricionista, assim como outros profissionais da equipe multi, que vão estar nos auxiliando nesse ganho de massa. A gente sabe que a alimentação hoje ela é essencial. Saiu um estudo recentemente que 8 semanas com uma alimentação com high proteína, bastante níveis de proteína na alimentação, junto com a musculação correta, os idosos aumentaram mais de 1 quilo de massa muscular, reduzindo sarcopenia e chances de fragilidade. É disso que eu estou falando. É juntar alimentação, atividade física, fisioterapia correta, prescrição correta, cuidado físico, o que você tem visto na internet, com muitos fisioterapeutas que acabam pegando os artigos muito simples, que não são uma boa evidência, e falando coisa que não é verdade. Então, busquem sempre as melhores evidências, melhores revisões temáticas, com meta-análises, com bons grupos de pesquisa, renomados mundialmente, que saibam realmente o que estão falando, para que a gente siga da melhor forma, tenha mais chance de encontrar resultados e mais rápido os nossos pacientes a partir de uma prescrição correta de exercício. A avaliação. Então, uma das principais avaliações que a gente tem hoje, muito utilizada para o síndrome da fragilidade, é a escala de fragilidade de Fried e colaboradores, tá? A gente vai ver cada um dos itens. São 5 itens e no final a gente vai pontuar. Por exemplo, o item número 1 é a perda de peso não intencional. Se o paciente perdeu pelo menos 5% do seu peso no último ano, então a gente tem que perguntar a ele, ou se a gente conhece o nosso paciente já a longo prazo, é importante que a gente tenha esse controle do peso do nosso paciente para a gente saber o que está acontecendo. Diferente da gente, quando perde peso, a gente fica feliz, animado, para o idoso não é bem assim. Na maioria das vezes, ele vai perder massa muscular. E isso, para nós, não é bom. Se esse paciente perdeu peso, não seja de maneira intencional, então, como eu disse, ele vai pontuar 1 nesse item. O item 2, exaustão relatado, o autorrelato por fadiga. Então, a gente vai perguntar ao nosso paciente, nas suas atividades habituais, o senhor tem se sentido cansado? Aí ele vai dizer sim ou não. E a gente vai tentar entender, claro, né? Perguntas mais complexas, quais atividades, por quanto tempo, qual movimento, o que faz isso, o que faz ele sentir cansado. E aí, se ele falar que se sente cansado, se ele tem fadiga, vai pontuar 1.
Terceiro item, fraqueza muscular. Então, a partir do hand grip, inclusive, fica uma dica para vocês. Eu trabalho com esse hand grip, esse modelo aqui, levo para os meus cursos presenciais, para os meus atendimentos. Então, já tenho vários, porque hoje em dia é essencial o hand grip na população idosa. Dinamometria de força com a mão, tá? É a força de preensão palmar, também chamado, se a gente for traduzir hand grip, é a força de preensão palmar. Então, esse equipamento, ele é digital, o Jamar, aquele antigo de ferro, ele é o analógico, mas ele é muito caro, está em torno de 2 a 3 mil reais, enquanto esse a gente consegue achar na internet de 200 a 300 reais. Você já consegue cadastrar 19 a 20 pacientes, ali o perfil, conforme o sexo, a idade, e ele já te dá até mesmo os valores, essa relação dos valores para aquele perfil. Então, ele é muito completo, uma ferramenta barata, simples, a gente vai ter uma aula exclusiva sobre ele, que eu recomendo que você use e você adquira. Então, aqui aparece o valor. Ó. Por exemplo, um homem de NC 26 a 28, ele tem que fazer pelo menos 30 de hand grip, da força de pressão palmar, 30 quilos. Se ele fez menos ou igual, quer dizer, 31, né? Se ele fez 30 para menos, a gente vai pontuar que ele tem fraqueza muscular, tá? Então, aqui conforme o MC, porque eles acreditam que quanto mais alto, mais peso, o paciente seja mais forte. Então, se ele tem esses pontos de corte aqui para a gente levar em conta nessa tabela de Fried e colaboradores. O quarto item é o baixo nível de atividade física. Então, a gente pode utilizar um instrumento de atividade física, né, um questionário, que é o IPAC, ou pode simplesmente, conhecendo o paciente, saber quantas vezes por semana. A gente sabe que são necessários 150 minutos de atividade física por semana, pelo menos moderado, né, intensidade moderada. E se esse paciente tem um baixo nível de atividade física, ele tem um perfil sedentário, ele vai ser classificado no SIM, então vai pontuar 1. Beleza? E o quinto e último item dessa avaliação é a lentidão da marcha. Então, a gente faz o teste da velocidade da marcha, uma distância de 4,6 metros, e a gente vai pontuar sim ou não, se o paciente fez os pontos de corte conforme a altura do paciente. Por quê? Conforme eu sou mais alto, é óbvio que minha passada vai ser maior, dessa forma eu faço em menos tempo. Então, conforme a altura do sexo, ou masculino ou feminino, então eu consigo fazer um ponto de corte para esse paciente. Eu, por exemplo, eu tenho mais de 1,73, eu tenho que fazer em menos que 6 segundos. Se eu fizer mais ou igual que 6 segundos, eu tenho uma lentidão na minha marcha. Dessa forma, eu vou pontuar aqui nesse último item como lentidão da marcha. Beleza? 5 itens. Se for sim as respostas para os itens, eu pontuo 1. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Porque se o paciente fizer mais de 3 itens ou mais, ele é frágil. Então, a gente já pode classificar. É dessa forma que a gente vai classificar um paciente idoso. Eu não vou classificar lá o João tem Alzheimer, a Maria tem Parkinson, porque isso, funcionalmente, ele não nos diz nada. Mas se eu classificar o meu idoso, se eu chegar no residencial do idoso e falar, ó, o seu João é frágil, o outro perfil é não frágil, o outro perfil é pré-frágil, eu já vou ter ideias de metas para propor aos meus pacientes. Então, é dessa forma que a gente pensa no diagnóstico funcional para o nosso paciente. Se o paciente pontuou 1 ou 2 dos 5 itens, ele é pré-frágil, sinaleira amarela aí, atenção, para a gente evitar uma fragilidade. E se for 0, glória a Deus. Coisa boa, está aqui igual o nosso paciente, ali com querobel, está chegando processo de envelhecimento ativo e saudável. Então, ele não é frágil. Então, 5 itens, é necessário um hand grip, alguns questionários e uma distância de 4,6 metros. Para relembrar, perda de peso não intencional, velocidade da marcha, relato de autofadiga, tem mais força e tem mais um item essencial, que é o IPAC, nível de atividade física, sempre esqueço do IPAC. Beleza? 5 itens para a gente ver como está
ou não está a fragilidade do nosso paciente idoso? Nós temos outra escala também, que ela é muito famosa em relação à fragilidade, que é a escala clínica de fragilidade. Então, ela é um pouco mais simples, mais fácil, onde a gente vai, dentro de 9 opções, digamos assim, a gente consegue classificar o nosso paciente conforme a descrição de cada uma delas. Por exemplo, número 1, o idoso muito ativo. Pessoas que estão robustas, ativas, energias e motivadas. São pessoas normalmente que se exercitam regularmente. Eles estão entre os mais ativos para a sua idade. Ou, número 9, o último, né, e pior, doente terminal, aproximando-se do fim da vida. Essa categoria se aplica a pessoas com expectativa de vida menos de 6 meses, sem outra evidência. Então, ela é mais qualitativa, digamos assim. Eu vou avaliar o meu paciente idoso conforme a minha visão frente aos 9 itens que a escala clínica de fragilidade propõe. Também é uma ótima maneira da gente avaliar a fragilidade. O importante sempre é avaliar, para que eu possa dizer que meu paciente era vulnerável, o número 4, e agora ele está regular, número 3. Ele está diminuindo a sua fragilidade ou o risco de aumentar a sua fragilidade. É dessa forma que a gente tem que fazer isso. Se a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe para onde a gente vai. Se eu pegar um GPS, bota no Uber aí, e tu quer ir para o aeroporto, e onde tu tá, tu vai para o aeroporto, tu vai chegar lá. Mas tu não sabe onde tu tá, nem para onde tu quer ir, tu não vai a lugar nenhum. Faz sentido para vocês? Então, por isso que a gente avalia. A gente tem que saber em qual nível está o nosso paciente, qual nível a gente quer chegar, sendo metas realistas, reais, que a gente tem essa aula sobre as metas, que vocês têm que assistir, inclusive, para que a gente consiga, sim, ser eficiente e não ser apenas mais um físio simples, comum, que passou pela vida do paciente. Que a gente seja um físio extraordinário, que a gente seja um físio de primeiro mundo, que é o que eu estou aqui mostrando e compartilhando para vocês. A síndrome da imobilidade. Então, diferente da síndrome da fragilidade, onde muitos confundem, a imobilidade ela é a incapacidade do indivíduo de se deslocar-se sem auxílio de outra pessoa, com a finalidade de atender às necessidades da sua vida diária. Então, vocês viram lá a dependência e a imobilidade era o último item do ciclo da fragilidade. Então, é como se fosse a progressão, é o último nível da fragilidade. E aí, cerca de 20% dos nossos idosos acima de 75 anos têm um declínio da mobilidade. E o fato das famílias diminuírem atividades desses idosos vai agravar essa situação. Então, o idoso ele já tem uma mobilidade funcional reduzida, tudo aquilo que eu falei, as capacidades reduzidas, às vezes um déficit cognitivo se instalando, e a família ainda começa a diminuir para não colocar esse paciente em risco, porque não sabe, muitas vezes, como gerir, organizar o dia a dia e a rotina desses pacientes, aumentando dessa forma a imobilidade, podendo levar à síndrome da imobilidade. Então, a gente tem que romper conceitos, romper barreiras físicas. A gente tem que quebrar isso para que o paciente ele possa se mover, tenha movimento, seja um posicionamento correto, seja durante a fisioterapia, seja com orientações a toda essa família. A gente tem que fazer a diferença. Vamos para o próximo. Então, a síndrome da imobilidade ela é conceituada como uma série de alterações e deteriorização de múltiplos sistemas que podem ocorrer após um período de mobilização prolongada dos nossos pacientes, comprometendo o que a gente falou, mobilidade, qualidade de vida e independência. Então, o nosso idoso ele já tende a ter essa alteração fisiológica e aí a gente tende, as pessoas tendem a imobilizar o paciente por segurança, para evitar problemas e leva então, a síndrome da imobilidade. Ela é multifatorial, então é muito importante que a gente entenda que ela pode ser de questão motora, cognitiva, de vários, pelo emagrecimento, por hospitalização, pela queda.
Então, ela acontece por diversos motivos. Por uma depressão, por exemplo. E tudo isso a gente tem que entender por onde começou. Saber a causa, o fator, que muitos estão interligados, mas a gente reconhecendo cada um deles, por isso que a gente tem que avaliar de maneira mais completa possível, a gente vai conseguir organizar, entender, organizar nosso raciocínio, entender a síndrome de imobilidade e saber qual a diferença, como a gente vai impactar na vida do nosso paciente. A síndrome da imobilidade, para a gente dar esse diagnóstico a ela, a gente tem alguns critérios importantes, critérios maiores. Então, déficit cognitivo moderado ou grave. O paciente com déficit cognitivo, ele vai perder a autonomia. A gente falou lá no início das primeiras aulas sobre autonomia, ligada à relação cognitiva. Então, se ele não tem mais a capacidade de escolher para onde ele quer ir, por exemplo, para ele escolher a sua alimentação, o restaurante, o mercado, as coisas mais simples, ele tende a ficar parado. E aí, isso leva assim, a imobilidade. As múltiplas contraturas musculares, levam a redução de força, aumento de dor. Quando está com dor, o que as pessoas tendem a fazer? Ficar parado, ficar imóveis. Então, dessa forma, vai levar também a síndrome da imobilidade. Temos outros critérios menores que podem nos ajudar a fechar esse diagnóstico, como a afasia, dificuldade de se comunicar. Se uma pessoa não consegue se comunicar, expor o que ela quer, ela vai ficar lá, muitas vezes no cantinho dela, sentada, porque ela não vai estar pedindo ou lembrando as pessoas o que é necessário fazer. Por isso que no LPI a gente tem toda uma rotina, embora o paciente tenha afasia, tenha essas dificuldades, mesmo assim, esses pacientes sejam atendidos, tenham um movimento diário com qualidade e segurança, que é o mais importante. Disfagia, dificuldade de engolir alguns alimentos, isso vai levar, por exemplo, à colocação de um soro nasal, e uma sonda, a sonda nasal, e isso faz com que o paciente diminua algumas atividades, também levando ao imobilismo. As incontinências urinárias, a dupla incontinência urinária e fecal, isso faz com que o paciente fique mais restrito ao leite, por estar de fralda, mais restrito à sua casa, diminui socialização. Sofrimento cutâneo, o paciente tem mais cara, uma ferida, esse paciente vai ter que ficar em algumas posições, vai ter que ficar o tempo todo mudando de posicionamento, mas ele vai ter dor ao se movimentar. Entende, físicos? Que todos esses critérios, eles levam ao aumento da mobilidade, são fatores para o diagnóstico da imobilidade. Então, que a gente reconheça, porque a partir de agora a gente começa a falar a coisa certa, o que é fragilidade, o que é imobilidade, como identificar uma, como identificar outra, o que fazer para prevenir e melhorar a vida dos nossos pacientes. E é isso que eu quero que vocês façam a partir de hoje. Que a fragilidade e a imobilidade você seja capaz de saber avaliá-las, cada uma delas. Evite o processo, que a gente viu como que isso acaba, não é um prognóstico bom. Então, quanto antes a gente avaliar, evitar, reabilitar mais rápido, o nosso paciente pode voltar ao seu estado normal, ou melhor possível, que é o conceito de reabilitação, para que ele volte a fazer aquilo que ele goste, com quem ele goste, onde ele goste, da maneira como ele gosta. Então é isso. A gente avaliando, a gente vai ainda no processo inicial evitar, quando necessário, a gente entra com a reabilitação, entra com os dois pés, uma avaliação assertiva, a elaboração de metas, elaboração dos exercícios, prescrição correta, para que a gente possa ajudar de verdade e acompanhando esse paciente. A gente vai constantemente aplicando esses instrumentos, essas escalas, para ver se a gente está alcançando as metas que a gente gostaria e também para ver como que esse paciente está em relação ao tempo com a fisioterapia. Então, é mais do que um take-home message, né? Mas é uma mensagem para a vida, porque a gente tem
fazer cada um desses steps. Logo, logo a gente vai estar aplicando escala de fragilidade juntinho, Físicos, no nosso curso presencial, que eu não vejo a hora de estar encontrando todos vocês por todo o Brasil. Para finalizar, eu gosto de deixar sempre a mensagem. Então, Físicos, aqui, voltei. Cuidar dos nossos idosos é cuidar da nossa história. É tão lindo quando os pacientes contam histórias para nós. É como se a gente fosse para uma realidade que não é distante, tão distante, mas na época deles era tão diferente e que explicam nossos comportamentos e tudo que a gente conquistou e chegou até hoje. Então, que a gente possa cuidar deles, porque eles fazem parte da nossa vida, da nossa história, de todas as nossas conquistas, dos nossos sonhos. Se a gente está aqui hoje, é porque os nossos avós fizeram por nós e cabe a nós retribuirmos a eles. Meu sonho é dar uma vida melhor à minha avó. Eu acredito que muitos de vocês também, assim como para cada um dos nossos pacientes. Muito obrigado por me acompanharem até aqui, nessa grande aula essencial, eu diria. Sigam nas redes sociais, @FísioMurilo Rezende, desculpa. E qualquer dúvida, manda um e-mail. Até mais e até a próxima aula.